Este é um assunto interessante para começar o ano. Afinal de contas, sempre queremos deixar algumas atitudes lá para trás e começar de uma maneira nova, começar diferente. Porém, tem algumas coisas que não funcionam desta forma. Tem algumas atitudes que têm nome, têm endereço, têm telefone com WhatsApp. E para não falar nem nome de ninguém e nem endereço de alguém aqui, eu quero falar dos complexos maternos, exatamente, dos complexos maternos. Eu vou falar um pouco dos aspectos dele, vou falar um pouco, vou trazer um exemplo para vocês e a gente vai aprender um pouquinho mais de um monte de coisa da teoria junguiana, ok? Vem comigo! Muito bem, seja bem-vindo ao canal Conhecendo Jung, muito prazer, eu sou o Daniel Gomes. Você ainda não é assinante do canal? Então, por favor, já assine o canal, clique aí no sininho para você ser avisado dos novos vídeos quando eles forem colocados aqui. E a gente está aqui num ambiente diferente, num cenário diferente. Eu poderia até brincar aqui que este é um Conhecendo Jung de verão, né? Lá, lembrando de coisas lá de trás, lá do MTV, Luau, ou coisas assim, quando os programas saíam do seu lugar e iam para um lugar específico. Esse aqui é um cantinho que a gente usa aqui para passar as nossas férias. Então talvez você escute alguns barulhos, músicas aí dos vizinhos, um monte de coisa aqui acontecendo que eu não tenho controle disso, mas vamos deixar acontecer, vamos deixar a coisa rolar solta e vamos aproveitar tudo isso. Logo no começo eu estava brincando com os afetos que tem nome, endereço, telefone, com WhatsApp, hoje em dia tem até Facebook, tá, gente? Mas no fundo isso é uma verdade. Quando a gente está aqui dentro do consultório, se deparando com algumas histórias, algumas pessoas elas ficam em choque ao perceberem que tudo isso começa lá na casa dos nossos pais. Tudo isso começa, às vezes, a gente passa a repetir algumas atitudes que a gente aprendeu lá atrás, né? E tem algumas coisas que se configuram como um complexo. E como eu estava falando, a gente vai trazer aqui os complexos maternos. Eu quero trazer uma história para vocês que vai ilustrar bem isso que eu estou falando. E veja, talvez você se identifique com essa história que eu vou trazer agora, mas não é a sua história, eu garanto. Isso é uma história que se repete o tempo todo em vários lugares. Essa é a história de um garotinho que sempre via a sua mãe reclamando das coisas. Essa mãe sempre estava reclamando que as coisas não estavam legais em casa, que a comida não estava boa, que a mãe dela não estava muito bem, que a mãe dela vivia reclamando, que o marido dela não ajudava ela em casa, que o filho não ia bem na escola. Ela sempre estava reclamando e reclamando da vida, enfim, era uma reclamação constante. Chega um dia que esse casal se separa, cada um vai para o seu lado, cada um vai viver a sua vida, e essa mãe continua reclamando. Esse menino continuou observando a mãe reclamar, mas agora reclamando do ex-marido, reclamando que ele não ajuda mais em casa, que ele não dá dinheiro suficiente para as despesas, que ele não acompanha mais esse filho em casa. Este menino cresce vendo esta mulher sempre reclamando das coisas. Após a separação, o que ela passa a fazer é reclamar para este menino. Então esse menino assume o lugar ali do pai dele, e ela sempre reclamando do pai dele, ela sempre reclamando que ele não dava dinheiro suficiente em casa, de que esse pai não participava da vida dele, e ele foi crescendo escutando isso. Até que um dia, quando grande, ele pensa, bom, agora eu vou ajudar minha mãe, já que meu pai nunca ajudou ela, eu vou ajudar minha mãe. E ali ele começa a achar que ele precisa sustentar aquela mãe, tentar dar aquilo que a mãe gostaria de receber. E passa uma vida fazendo isso. Mas ele vai para o mundo. Ele começa a se relacionar com outras pessoas. Ele começa a se relacionar, a ter namoros. Começa a querer ter uma família também, até que ele começa a se ver com alguns medos que ele nunca percebeu. Quando o relacionamento passa a ficar um pouco mais sério,
o relacionamento acaba. Então, toda vez que a coisa ficava mais séria, o relacionamento acabava. E ele tinha uma sensação de que ele nunca fez o suficiente. De que tudo que ele fazia para aquelas mulheres com quem ele se relacionava não era suficiente. E ele sempre tinha essa sensação. Muito bem, então a gente tem uma pequena biografia deste homem. A gente sabe qual é a primeira imagem de mulher que esse homem tem na vida. Né? A gente começa a perceber coisas que aconteceram lá atrás na vida dele. Mas antes de continuar, eu quero trazer uma leitura do Jung falando da ânima. Pode-se também definir a ânima como ímago ou arquétipo, ou ainda como o depósito de todas as experiências que o homem já teve da mulher. Por isso, a imagem da ânima é, em geral, projetada numa mulher. Que coisa interessante, né? Porque o Jung fala que a gente passa a projetar essa imagem nas mulheres, né? A gente passa a projetar a nossa ânima nesses relacionamentos. E a gente pode começar a fazer alguns links aqui com a história que eu estava trazendo para vocês. Afinal de contas, qual é a primeira imagem de mulher que esse homem tem? É a mãe dele. Aquela mãe que sempre estava reclamando, que sempre estava insatisfeita com as coisas. Então a gente pode começar a deduzir aqui nessa história que existe um complexo materno atuando na vida deste homem. Então toda vez que ele se via de frente nesses relacionamentos, e quando esses relacionamentos se aprofundavam, começavam a ficar um pouco mais sério, ele se via afetado ali, porque parecia que ele nunca estava sendo suficiente para aquelas mulheres. Então esse homem, ele passa a projetar a imagem de mulher que ele tem de referência. E qual é o endereço e o telefone dessa mulher? Está lá na casa dos pais. Eu tenho um amigo que ele fala exatamente isso. Olha, os nossos problemas, eles têm endereço e telefone. A gente sabe onde encontrar eles. Mas voltando aqui na história, né? É interessante também que esse homem, ele começa a buscar relações com mulheres que vão se encaixar naquele perfil. Com mulheres que também vão ter determinadas atitudes que vão ser similares àquela referência de mulher que ele tem. E aí ele passa a viver a mesma coisa que ele viveu na infância dele. Então toda vez que ele se sente insuficiente para aquela mulher, a gente pode pensar que talvez ali esteja um afeto atuando. Que ali o complexo está se constelando. E se a gente pensar um pouco na teoria dos complexos, da psicologia junguiana, a gente vai lembrar que no núcleo de um complexo sempre vai existir um arquétipo. Né? Para esse homem vai existir ali o arquétipo da grande mãe, né? Mas também é o da mulher. Então a gente pode fazer uma analogia que ali, ou um link, que ali existe aquela imagem de mulher, aquela ânima atuando na vida dele. E veja, eu trouxe esse exemplo de um homem, mas isso pode acontecer com uma mulher também. Uma mulher também pode sofrer de um complexo materno, da mesma forma. Então quando a gente começa a olhar situações desta como eu trouxe para vocês, a gente começa a perceber muitas coisas da teoria junguiana. A gente começa a perceber como um afeto acontece, a gente começa a perceber esse complexo se constelando, a gente começa a perceber essa figura da ânima se revelando. E cada vez que a gente se aproxima de um complexo, a gente vai perceber também, dentro do material onírico, assuntos relacionados. A gente começa a perceber a referência dessa ânima, a gente começa a perceber como esta imagem de mulher que existe dentro desse homem passa a atuar
e começa a ver ali a atuação dentro do material onírico, ou seja, dentro dos sonhos. E aí talvez você se pergunte, poxa, então o que eu tenho que fazer? Quando a gente começa a ter essas percepções, quando a gente começa a perceber que essas histórias começaram lá atrás, quando a gente começa a tomar consciência, aí sim eu posso fazer algo diferente, aí sim eu posso ter uma atitude diferente, e talvez aí eu passe a recolher as minhas projeções e passe a se relacionar com a mulher de verdade e não com aquela projeção que eu estou fazendo, né? Isso começa a mudar gradativamente, a gente começa a mudar as nossas atitudes quando a gente tem consciência daquilo que a gente está projetando, quando a gente tem consciência dos afetos que nos afetam. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. A ideia desse vídeo ela surgiu com um e-mail que eu recebi, onde um colega aqui do canal falava a respeito dessas atitudes que aconteciam, que ele queria saber um pouco mais quando o homem se dedica a uma mulher extremamente ali, e parece que o relacionamento sempre acaba. Então eu tive a ideia de trazer essa pequena história para ilustrar, e de uma forma que a gente conseguisse aprender um pouco mais da teoria, aprender um pouco mais desse complexo materno, desta ânima, e de como que tudo isso está ali entrelaçado e acontece tudo ao mesmo tempo, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse cenário aqui, que é maravilhoso. Eu estou aqui bem à vontade e quero desejar para vocês também um ótimo ano, que a gente possa começar o ano com a energia lá em cima, que a gente possa realizar todos as nossas vontades, os nossos anseios possam serem realizados, ok? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.